Então nós vamos dar continuidade ao nosso retiro nesse dia, com esse momento formativo. Então eu queria convidar a você aí de casa, né, a colocar a mão sobre o seu coração, né, e a outra mão você estender para a sua tela, né, dirigindo sua intercessão para a vida do Tupi, que nessa manhã vai nos direcionar essa palavra. Nós queremos, nas tuas mãos, Senhora Rainha da Paz, consagrar a vida desse teu filho tão amado, que tanto te ama. Te pedir que nessa manhã a Senhora possa interceder pela vida dele. Te pedir, Senhora, que nesse dia ele possa ser um canal dessa graça, que pela tua intercessão você deseja derramar sobre todo mundo, de forma especial sobre a vida daqueles que irão nos assistir, que estão nos assistindo. Nós queremos consagrar a vida desse teu filho amado, Senhora. Nas tuas mãos nós entregamos a vida do Tupi, todos os seus projetos, toda os seus planos, seus ministérios, sua família e todas as intenções do seu coração nesse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, gente, bom dia. Estamos dando continuidade ao nosso retiro de Semana Santa. Este ano, né, de uma forma assim bem diferente. Esse ano tem nos surpreendido com todos esses acontecimentos e a forma como nós temos encontrado para nos reunirmos, para estarmos juntos e não perdermos esse tempo de graça que é a Semana Santa, né? Então, hoje, um dia também muito especial. O Sábado Santo é um dia envolto de um grande mistério. O Sábado Santo é um tempo muito propício para a gente mergulhar no silêncio próprio deste dia, um dia onde o silêncio tem digamos assim, o tom mais forte. Meditar, a gente está ali no meio, né, entre ontem, que foi a morte do Senhor, e daqui a pouco, na Vigília Pascal, nós celebraremos a ressurreição de Jesus. Então, nesse meio tempo, existe um mistério ali que a gente vai tentar, dentro das minhas limitadas capacidades, a gente vai tentar mergulhar um pouco nessa realidade. Este ano nós vamos meditar com o tema Santo Sudário, ícone do Sábado Santo. Santo Sudário, ícone do Sábado Santo. Para isso eu queria que você tomasse comigo a palavra. Você pode pegar aí sua Bíblia e abrir no Evangelho de São Marcos. Quase no finalzinho, no capítulo 16, e a partir do versículo 42. Marcos 15, a partir do versículo 42. Vamos tomar essa palavra porque ela vai nos situar dentro deste tempo cronológico, né, da morte do Senhor e do seu sepultamento. Diz assim: E já chegada a tarde, sendo o dia da preparação, isto é, véspera de sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um lençol, desceu Jesus da cruz, enrolou-o no lençol e o pôs num túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida,
rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Maria de Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês perceberam, tentando situar aqui rapidamente, que José de Arimateia, já Jesus estando morto, ainda na cruz, foi falar com Pilatos para pedir o corpo. E, depois de cedido o corpo, eles desceram o corpo de Jesus. Porém, diz a palavra que ele foi comprar um lençol. Então, se o tema da nossa pregação é Santo Sudário, ícone do Sábado Santo, o que seria? Talvez nem todos, não sei, conheçam ou já ouviram falar do Santo Sudário. O que seria o Santo Sudário? Né? Para dar início à pregação é preciso que a gente saiba, inicialmente, do que se trata quando a gente fala de Santo Sudário. Que santo é esse, né? Que é padroeiro de alguma paróquia? Não, não é uma pessoa. Na verdade, o Santo Sudário é este lençol que a palavra diz que José de Arimateia comprou. O Santo Sudário é o lençol que envolveu o corpo já sem vida de Jesus. Ele foi envolvido, dá-se o nome, esse lençol, de sudário, certo? Então, toda vez que eu falar sobre o sudário, você remete a este lençol que Jesus foi envolvido com ele depois que o desceram da cruz. Então, envolveram Jesus no sudário e o colocaram no sepulcro. Depois, colocaram uma pedra para fechar. Gente, depois que colocaram a pedra, ninguém mais entrou ali. Ficou Jesus envolto no sudário, permanecendo sozinho, o corpo do Senhor morto, envolvido pelo sudário, desde o final da tarde de sexta até o alvorecer do domingo. Este período, que é tão curto cronologicamente, mas tão denso de significado. Foi pouco tempo, mas o que aconteceu nesse pouco tempo, espiritualmente falando, é tão denso, é um mistério tão extraordinário, que seriam necessários não sei quanto tempo e a gente ainda não ia esgotar a densidade da riqueza que tem este tempo do Sábado Santo. Nós estamos diante desse mistério do Sábado Santo, onde nesta cronologia curta está ali envolto, misturado, digamos assim, a morte, afinal de contas Jesus estava morto, o silêncio do sepulcro, né? Estava ali sozinho, não havia mais nada, a esperança, porque Jesus havia prometido que ressuscitaria, e finalmente a ressurreição. Estes elementos que nós vamos tentar mergulhar um pouco nesta manhã, tentando levar a gente a refletir e mergulhar neste mistério. O mistério, gente, nós nunca o esgotamos. Nós damos, digamos, flashes para a gente mergulhar e trazer para a nossa vida. E eu queria, como nestes elementos da morte, do silêncio, da esperança e da ressurreição, falar um pouco primeiramente sobre a morte. Por que sobre a morte primeiro? Simplesmente porque ele começa, o sudário é o lençol que envolve um morto, né? E Jesus estava ali, o cadáver de Jesus estava ali. O corpo de alguém que foi cruelmente, fria e intensamente torturado até a morte. Neste aspecto, o sudário é impressionante. Não sei se você já ouviu falar sobre o sudário, se você já leu alguma coisa sobre, ou assistiu algo sobre ele, mas ele, longe de ser um simples lençol que envolveu o corpo de Jesus, ele é um documento, tornou-se um documento original da paixão de Cristo. Nele, neste sudário, foi impressa a imagem de Cristo. Para atestar esta grande riqueza que o sudário nos traz sobre a paixão e morte de Jesus, acerca da paixão, eu quero trazer para vocês algumas informações
que eu pesquisei sobre o sudário. Informações, porque depois que o sudário, neste longo tempo, né, nestes longos séculos, ele foi submetido a vários estudos, pesquisas, exames, averiguações, os cientistas se debruçaram muito sobre este misterioso lençol, né, que é o sudário. Então, eu vou trazer algumas informações para você ter a noção de como o sudário pode nos remeter à morte do Senhor de uma forma quase que idêntica ao que os textos bíblicos nos dizem. Veja só. O que é o sudário? É um lençol com marcas de sangue que foram declaradas verdadeiras pelos biólogos. Então, são marcas reais de sangue. Surge desse lençol, de 2000 anos, a imagem de um homem torturado, flagelado, coroado de espinhos, condenado à morte numa cruz. É como que um negativo fotográfico que apresenta o corpo martirizado de Jesus. A primeira vez que foi revelado que houve essa descoberta sobre essa imagem impressa no lençol, que é o sudário, remonta ao ano de 1898. Ali, próximo, 1800 e pouquinho, foi descoberta a fotografia, né? A fotografia foi descoberta. O homem inventou uma máquina que registrava uma imagem. E um fotógrafo de Turim teve, depois de muito trabalho, mas obteve uma permissão para fotografar essa relíquia. E permitiram, né? Ele foi fotografar o sudário. Quando ele foi, vocês hão de convir que naquela época a máquina não era um celular que rapidamente, com muita facilidade, a gente fotografa. Era algo bem assim, bem distante da realidade que nós temos hoje. E ele fotografou, e quando ele foi, não sei se vocês têm conhecimento, mas a revelação da foto, do negativo, né, chamado, é uma câmera escura, né, para que o negativo possa ser feito. E quando ele viu o negativo, ele surpreendentemente constatou que ali estava a imagem de Jesus, muito nitidamente. Coisa que, se você chegar diante do sudário, assim, pessoalmente, não é tão nítido quanto essa imagem, digamos, negativa do sudário. E ali, neste negativo, ele descobriu que ali existia uma imagem muito nítida de um homem com detalhes de profunda clareza. E aí foi uma grande descoberta, né? A partir daí começaram os estudos sobre o sudário. O interessante é que você sabe que para imprimir a foto é basicamente luz, né? É um flash de luz, né? Então a imagem é feita pela luz. E se você for ver, o sudário não foi pintado. Os exames constataram que o rosto do sudário não tem marcas de nenhuma tinta, ou não se identifica com nenhum tipo de pintura antiga, como bizantina, né? Enfim, não é tinta. É uma luz. O rosto não é pintado nem por cima nem por baixo. Ele próprio é fonte de luz. Essa imagem foi feita, segundo a tradição, pela luz que saiu do corpo do Senhor no momento dele ressuscitar. É como que o tecido fosse iluminado por dentro, né? É uma marca feita de luz. Olha que interessante isso, né? Outra coisa que é curioso a gente perceber, que essa reflexão foi feita por um dos cientistas. Ele disse: é curioso perceber que Deus não apenas mandou o seu Filho, assumindo a forma de um homem, mas pensando em nós. Olha
Olha que curioso. Nós hoje, homens da civilização da imagem, ele criou uma fotografia e a manteve escondida por todos estes séculos. E quando chegou o momento certo para que se pudesse entender o sentido desse tesouro escondido, ele o revelou. Interessante, né? Séculos atrás não se tinha como, não tinha meios de você estudar o sudário, porque não tinha formas para isso. A partir do tempo, né, Deus respeitou esse tempo, esperou o tempo certo, sabendo que nós, em uma geração de homens da imagem, né, a gente tivesse essa delicadeza de Deus que nos revela a partir daí uma grande misericórdia conosco. A partir daí, a partir dessa descoberta desse fotógrafo, muitos cientistas, historiadores, médicos se debruçaram no estudo do sudário. Uma imagem que não tem referência, como eu falei, com estilos de pintura nem romana, nem bizantina, nem gótica. Lá em 1978, confirmaram que essa imagem não é pintada, não é impressa, não existe nela pigmentos, nem corantes, nenhum material orgânico, né? O homem do sudário, que foi este homem que estava envolto no sudário, tem uma estatura alta e um porte atlético, pelo que se pode constatar da imagem. Cabelos longos, estima-se, é uma estimativa feita por estes estudos, que tinha uma idade entre 37 e 38 anos, e sua altura era algo em torno de 1,84 a 1,87 de altura. Jesus era alto, né? A imagem revela também que é uma pessoa que antes de morrer foi torturada, flagelada, sofreu sérias lesões, que no caso seria a paixão, espinhos no crânio, perfurações no pulso, um grande corte no lado direito causado por um grande objeto perfurante que jorrou muito sangue. Esse tecido é um tecido de linho puro, datado por volta do século I, de origem sírio-palestina. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas como é que a gente vai saber? Nós que temos fé, não temos dificuldade alguma de ligar este homem encontrado, né, a imagem deste homem encontrado no sudário com Jesus. Mas se a gente fosse dar será que é mesmo Jesus da Bíblia, dos que os relatos bíblicos nos contam, e este homem retratado pela imagem do sudário são a mesma pessoa? Um matemático físico que tentou fazer as probabilidades desse homem e Jesus serem a mesma pessoa, levou em consideração algumas características que foram encontradas nessa imagem do sudário. Por exemplo, o pulso perfurado e os pés, o furo, né, a ferida do lado, o crânio com muitas lesões causadas pelos espinhos, enfim. Tomou algumas características para tentar fazer uma probabilidade. Será que é verdade que esse homem seria Jesus? E olha só o que ele diz. Se a gente for pensar, será que seria uma outra pessoa que também foi coroada de espinho, também foi crucificada, que também foi perfurada no lado, para unir todas essas coincidências numa outra pessoa que não fosse Jesus, unir a questão da ferida nos ombros, da marca da lança, né? Da coroação de espinhos. Não era comum um condenado ser coroado, mesmo crucificado, ser coroado de espinho. Não era uma prática comum. Ter sido envolto num lençol que também para ser sepultado. Que o lençol tenha ficado pouco tempo envolvendo este corpo, porque se ele tivesse ficado muito tempo, o corpo teria entrado em estado de putrefação e teria danificado a imagem que é retratada no sudário.
Enfim, colocando todas essas características como uma probabilidade de alguém que tenha sido crucificado com estas características, ele fez um cálculo aproximado e dando as probabilidades mais altas possíveis, de modo a diminuir a margem de erro, chegou-se a um resultado de 1 por 200 bilhões. Ou seja, em 200 bilhões é como se... o que esse número significa? Significa dizer que se na história da humanidade tivessem acontecido 200 bilhões de crucificações, apenas uma poderia ao mesmo tempo ter tido essas características todas unidas na mesma pessoa. É evidente que é muito improvável que na história da humanidade tenha havido um número tão hiperbólico, tão alto de crucificações, né? A gente sabe que a crucificação foi praticada especialmente em cerca de um milênio, metade do milênio antes de Cristo, metade do milênio depois de Cristo, sobretudo na época romana. E para se ter uma ideia, nesse período da maior expansão do Império Romano, eles contavam com 60 milhões de habitantes. E é claro que todo mundo não foi crucificado, né? Então, admitindo que na história tenham sido crucificados alguns milhões ou dezenas de milhões de pessoas, não mais que isso, então pode-se concluir que é verdadeiramente muito alta a probabilidade de que o homem do sudário e Jesus de Nazaré sejam a mesma pessoa. Então, essa foi a dedução que esse físico matemático chegou. A medicina também traz muitos indícios que nos ajudam a confirmar essa verdade do sudário. Por exemplo, a medicina legal documenta, né, que, examinando ali a marca existente no sudário, que aquele homem do sudário foi flagelado, que era uma prática comum na Roma, né? E o exame quantitativo de quantas chicotadas, quantas flageladas foram dadas, né, a direção delas, se verificou que estava ali no corpo daquele homem cerca de 120 golpes. 120 golpes. Você sabe que a lei judaica, quando castigava alguém, eram as 39, as 40 chicotadas menos 1, ou seja, 39, não mais que isso. Mas não, porque não foi respeitado esse limite? Porque não eram os judeus que estavam fazendo isso, eram os romanos. E quem olha o sudário, as marcas que ele traz são golpes, e ali se deduz com muita facilidade que eram 2 homens, um à direita e outro à esquerda, que foram golpeados, que o corpo foi golpeado cruelmente. Se constatou que todo o corpo, da planta do pé aos ombros, foi golpeado. Isso é impressionante, gente. Todo o corpo, da planta do pé aos ombros, foi golpeado, deixando livre, né, poupando apenas essa parte aqui, porque pelo medo de que, pela violência dos golpes, nessa parte sensível, ele viesse a morrer. Então, mas o resto todo foi duramente flagelado. Também foi coroado de espinhos. Conta-se, neste homem do sudário, entre 30 e 35 espinhos, sem contar as laterais, né, porque não pegou, o sudário não pegou nas laterais, que ficaram impressas, só as que ficaram impressas no tecido é cerca de 30 a 35. Por todo o crânio há sinais de sagramento. A coroa de espinhos do homem do sudário tem a forma de capacete, diferente daquilo que a gente vê, né, comumente nas pinturas e ícones de uma coroação, de uma coroa de espinhos que envolve aqui a cabeça do Senhor. Este homem do sudário diz que é como uma forma de capacete que foi posta na cabeça de Jesus e fixada a pauladas, né, para poder entrar e ficar fixa. Há uma contusão nas costas do homem do sudário, também no ombro, né, de cerca de 13 centímetros, que é a grossura da haste horizontal
da cruz, ferimentos no rosto, perto dos supercílios, dos olhos também. A cartilagem do nariz foi fraturada, estava solta do osso. Então, a partir dessa informação, a gente pode deduzir que este homem do sudário caminhou descalço. Encontraram lama, né, não só no sudário, na parte ali dos pés, né, dos joelhos e do nariz. Então, deduz que esse homem caminhou descalço, que caiu, batendo os joelhos e o rosto no chão. Estou dizendo tudo isso, gente, para entender a beleza que o sudário nos traz acerca da contemplação da paixão e morte do Senhor. Ele nos traz a crueldade, por um lado, né, a crueldade com a qual Jesus foi tratado, e a intensidade, a grandeza do amor de Deus que passou por tudo isso por amor a nós. Então, Jesus, ao assumir a nossa natureza, ele assume também a nossa morte. Jesus morreu e permaneceu morto, né? Que o mistério do Sábado Santo é o mistério de Jesus que permaneceu no sepulcro, estava lá, morto. Então ele é o cume, né, da solidariedade para conosco. Então, Jesus estava morto e o sudário nos dá essa percepção mais profunda daquilo que aconteceu com Jesus. A gente pode, a partir desse primeiro ponto, pensar um pouco na morte, né? Hoje, depois de celebrar a morte do Senhor ontem, na sexta, existe um silêncio, né? Um próprio depois de alguém que morre, né? A gente pode, assim, rapidamente tratar sobre a morte. O Sábado Santo nos coloca diante de um mistério da morte, né? Da morte do Senhor, e que pode nos levar a compreender, a refletir também sobre a nossa morte. Tem gente que não gosta muito de falar de morte, né? É agouro, não sei o quê. Mas, gente, meditar sobre a brevidade da vida, meditar sobre o momento da nossa morte. Nós pedimos isso todo dia, quando rezamos o terço. No final da Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Aí você tira como a igreja, sabiamente, nos coloca sempre a lembrança da hora da nossa morte, que é muito importante, porque perto da morte a gente vai perceber o que é o essencial, o que é o supérfluo, o que tem valor de eternidade, né? Nossa vida passa tão rápido, gente. É preciso a gente, neste Sábado Santo, também parar um pouco para refletir que esta vida é um dom que Deus nos deu e que é preciso vivê-la bem. Pensar na morte não é algo ruim, pelo contrário, é muito proveitoso. Então convido a nós também, neste dia, a meditarmos como anda a nossa vida. Se, como a palavra mesmo nos diz, que Jesus vem como um ladrão, né? Ninguém sabe o dia, a hora. Se Jesus nos tomasse hoje, como seria? Será que nós estaríamos mais para um céu ou mais para um inferno, né? Por isso é interessante a gente meditar na morte, na brevidade da nossa vida, porque a nossa eternidade é conquistada, digamos assim, né, pela forma como nós vivemos. Então, a primeira meditação que eu queria deixar dentro desse Sábado Santo é sobre a morte. Primeiro, a nossa morte física mesmo, né? Nós chegaremos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar num velório e diante daquele corpo sem vida ali no caixão, você meditar sobre a sua própria vida, sobre a sua morte, né? Sobre esse mistério tão grande que é a morte. E vale a pena a gente meditar um pouco, né, sobre essa realidade, especialmente hoje, onde Jesus se encontra morto, né, no sepulcro.
Mas existe uma outra morte, a mortificação, que eu queria também incentivar a gente a meditar sobre isso, que é a maneira, a nossa mortificação. Nós morremos todo dia, e essa morte deve ser buscada no sentido de que é preciso que dentro de nós um homem velho morra, e essa morte tem que ser desejada mesmo. É este homem, para que esse homem novo possa existir. Então, é algo que, um aspecto de morte, né, que a gente pode também meditar neste dia. A nossa mortificação, morte para o homem velho, morte para as nossas concupiscências, morte para os nossos maus hábitos, né? Intensificar, como nós, Rainha da Paz, somos homens e mulheres de penitência, perceber como anda a nossa penitência, as nossas penitências, os nossos sacrifícios, a busca real de uma vida virtuosa, né? Não há nada de triste numa vida penitencial, ao contrário, é sinal de alguém que busca com seriedade, que busca com firmeza trabalhar em si mesmo, né? Trabalhar as suas concupiscências, se converter. Então, a mortificação no dia de hoje também deve ser um tema, algo que nos leve a refletir. Você tem se mortificado? Você tem buscado nas nossas tendências, aos desejos desordenados? A gente tem trabalhado isso como? A penitência, gente, é uma via, um caminho muito poderoso para que a gente possa ir na busca da virtude, vencendo com a graça de Deus, obviamente, né? Em segundo lugar, nós vamos falar um pouco sobre o silêncio. Existe até um texto que a gente conhece pelos nossos retiros de Semana Santa, já foi lido algumas vezes, um texto antigo que fala sobre o Sábado Santo, que começa assim: o que aconteceu? Hoje, sobre a terra há um grande silêncio e solidão. Grande silêncio porque o rei dorme. Esse texto é bem mais longo, mas eu queria pegar só esse trecho. Um grande silêncio. O silêncio, gente, é um mistério de Deus, um grande mistério de Deus. Nós nos colocamos hoje no Sábado Santo dentro de um sepulcro. Olha que interessante. Jesus morto. E ali o silêncio reina, né? Esse grande mistério que é o silêncio nos remete a uma realidade que deve ser muito comum ou muito vivenciada por nós. Deus silencia. Mas não só aqui no sepulcro que Deus silencia. Em outras vezes, Ele também silenciou. O silêncio acaba sendo como esse invólucro, onde as grandes maravilhas de Deus acontecem. Porém, é interessante a gente compreender que o silêncio de Deus não significa inatividade de Deus, inércia de Deus. Por exemplo, no silêncio do ventre virginal de Maria, é concebido o Filho de Deus. Longe do olhar dos homens, do burburinho do mundo, ali no silêncio é concebido Deus. Deus se faz, toma a nossa natureza, Deus se faz homem ali. Mas há um silêncio ali. Porém, uma grande obra sendo feita. Acontecia uma coisa extraordinária. Aquilo que o céu não pôde conter, aquele que o céu não pôde conter, está ali vivo, concebido, que assumiu nossa natureza, nossa carne, vivo no ventre de Maria. Que mistério extraordinário. A noite bendita do Natal, nasce o Deus menino. Outro acontecimento em que a gente vê o silêncio de Deus. Aí você pode dizer, mas tinha anjos, os pastores foram lá depois que Jesus tinha nascido. O momento do nascimento foi envolto de silêncio.
E ali estava acontecendo o nascimento daquele que nos fora prometido. Jesus nasce. Um menino nos foi dado. E o silêncio também habita naquele mistério. Outro mistério extraordinário. Jesus começou sua vida pública por em cerca de 33 anos. E os outros anos? 30 anos, mais ou menos, ali em Nazaré, na sua casa, envolto também num grande silêncio. A Bíblia silencia sobre isso. Com exceção daquela aparição de Jesus aos 12 anos no templo, fora isso, silêncio. Nenhuma palavra, nenhum gesto portentoso. Jesus é envolto durante todo esse tempo no silêncio. O silêncio de Jesus diante daqueles que o julgavam injustamente. Como diz em Isaías 53, não abriu a boca, como um cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Um silêncio majestoso. Deus silencia. E agora, nesse mistério do Sábado Santo, no sepulcro, também um grande e profundo silêncio. Mas percebam que todas as vezes que Deus silencia, não significa ausência, não significa distância, não significa que nós estamos sozinhos, não significa que Ele não esteja agindo. Deus às vezes silencia na nossa vida, mas não significa que nós estamos sozinhos. Deus está conosco. E às vezes, este silêncio de Deus é um grande sinal de que Ele tem algo muito profundo para fazer em nós. É importante a gente fazer uma ressalva aqui, com relação a este silêncio. Este silêncio de Deus não pode ser confundido com a dificuldade de escutar a Deus, né? Por quê? Porque às vezes a gente leva uma vida demasiadamente barulhenta, com o coração disperso, agitado, cheio de confusão, de impurezas, de pecados, de vícios, sem uma disposição firme de nos converter, de renunciar aos hábitos velhos, a um modo de vida que desagrada ao Senhor. Então, diante de tudo isso, realmente é difícil ouvir a voz do Senhor. E aí, às vezes, a pessoa ainda diz assim, porque Deus silenciou comigo, Deus não está me falando mais. Quando, na verdade, Ele estava gritando nos nossos ouvidos, mas nós, nesse estilo agitado do nosso coração, nós nos fazemos surdos à voz do Senhor. Isso não é silêncio de Deus. O silêncio que eu toco aqui é este silêncio que se dá quando estamos sim vivendo a vontade de Deus, estamos dentro da vontade de Deus, buscando a vontade do Senhor, e mesmo assim Ele silencia. Ele silencia. É algo, e neste tempo de silêncio, Deus entra nas nossas profundezas, tal como acontece hoje. Nós cremos como católicos que nesse tempo Jesus desce à mansão dos mortos. Nós já ouvimos falar sobre isso, né, em outros retiros de Semana Santa. Jesus desce às nossas profundezas. Às vezes o silêncio de Deus significa isso. A oportunidade de Deus descer nas nossas profundezas e fazer uma obra extraordinária. Então, se você passa por um tempo de silêncio de Deus, calma. Pode ser que Deus queira estar realizando uma grande obra na sua vida. Por isso é preciso ficar atento a essa realidade do silêncio de Deus. Se a gente ficar só olhando por fora, a gente vê o silêncio do sepulcro é morte, externamente. Mas profundamente ali, a vida está vencendo a morte. Né? Se a gente vê o
o mistério do nascimento do Senhor, ali está alguém que foi rejeitado na hospedaria, na sarjeta, digamos assim, mas profundamente está um Deus que se dá, que se faz menino para salvar o seu povo. Então, é preciso a gente permitir, né, que Deus trabalhe em nós nos momentos que a nossa vida se encontra nesse silêncio de Deus. Às vezes, o que a gente vê, por exemplo, no sepulcro, como eu falei agora, é morte. Mas eu creio que a vida está agindo e destruindo a morte. Às vezes acontece na nossa vida situações, enfim, que a gente, Deus, eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, este sofrimento, esta dor, mas eu creio que estás comigo. Eu creio que tu me amas. Eu creio que não estou só. Gente, é um olhar de esperança. Ele se erguerá. Ele se levantará. Ele terá a última palavra. Então, a morte aparente neste silêncio de Deus é uma vida que está prestes a surgir. Então, pegando esta deixa, eu já começo falando também no outro ponto, que é a esperança. Que a gente já pode... O sábado tem esse... Vou usar essa expressão, esse tempero da esperança. Não é a morte como o fim de tudo. Ele não é um desespero que a gente tem no coração. Nós cristãos, ao olharmos Jesus envolto neste sudário, morto no sepulcro, dentro de nós existe uma esperança. Existe uma esperança que não nos deixa desesperar. Deus vencerá. E essa virtude da esperança, essa virtude espetacular, eu espero em Deus. Esse esperar em Deus não é uma atitude passiva de quem vai receber algo apenas, mas uma certeza de onde olhar, para onde colocar o foco da minha atenção. No Salmo, o salmista diz assim: para os montes levanto os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É saber para onde olhar, gente. A virtude da esperança é, desse modo, aquela que faz ver o mundo com outros olhos. Embora a gente não ignore que a vida material, a vida comum, nossa visão, a esperança nos leva a colocar nossa visão sob a perspectiva da eternidade, de algo espiritual. Será que esse projeto aqui da minha vida me leva para Deus ou não? A esperança nos leva a buscar o fim último das coisas em Deus. Eu preciso realmente disso ou daquilo? Estes bens ou essa atitude, eles me preparam para a vida eterna? Eles aumentam em minha vida o contato com Deus? É preciso a gente também definir, diferenciar aqui. A esperança cristã, ela não é um mero otimismo, aquela crença no pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo. Não é isso, gente. A crença em algo aqui, Claro que não é errado você esperar que dê certo um emprego, torcer para dar certo alguma coisa nesse sentido. Mas a esperança como virtude, ela nos leva para além disso. As tribulações da vida não apagam a esperança. Ao contrário, fazem com que esta desperte uma força admirável e nos empurre para frente, sempre nos mostrando que ainda há possibilidades. Olha o que diz a carta aos Romanos. Diz assim, no capítulo 5. A tribulação produz a perseverança, a fidelidade provada, e a fidelidade provada, a esperança. Olha que formidável. E a esperança
não decepciona. No Sábado Santo, nosso olhar é de esperança. Nosso olhar é voltado para Deus, que não está definitivamente morto. Mas o nosso olhar transcende isso. A virtude da esperança responde às aspirações de felicidade que Deus coloca no coração do homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades do homem. Purifica para que a gente possa ordenar tudo ao reino dos céus. A esperança, gente, nos protege contra o desânimo, nos dá alento diante do esmorecimento, dilata o coração na perspectiva da bem-aventurança eterna. Impulsiona, através do impulso da esperança, a gente se preserva do egoísmo e a gente caminha rumo à felicidade eterna. É isso que nos diz o catecismo. Então, especialmente neste Sábado Santo, essa virtude é necessária. Daqui a pouco, a gente vai poder acompanhar em algum meio de comunicação que você escolher, sei lá, na TV ou pela Pascom da sua paróquia, enfim. Nós vamos celebrar a vigília pascal, né? Essa liturgia tão bela que a gente celebra hoje. Hoje, daqui a pouco, nós cantaremos alegres novamente o Aleluia que ficou preso durante esse tempo quaresmal. Enfim, poderemos proclamar: Jesus vive, Ele venceu a morte, Ele é um Deus vitorioso, é um Deus vivente. Não há o que temer. Mas como é que a gente pode cantar diante de uma situação que a gente está vivendo nestes tempos, né, tão diferentes que a gente tem vivido, confinados, sem os sacramentos, longe daqueles que amamos? Será que é possível? É possível. E por quê? Por que é possível ainda com tudo isso? Porque Ele está vivo. Jesus está vivo, gente. Não é uma realidade intelectual, é algo real. Jesus, assim como eu estou vivo, assim como você que me escuta, que me vê, está viva. Jesus está mais vivo do que nós. Esse é o paradoxo que o cristão vive e que desconcerta o mundo. O cristão sabe em quem pôs a sua confiança. E Ele não decepciona. Nosso Deus é um Deus vivo. E finalmente sobre a ressurreição. Deus se dignou imprimir naquele sudário a sua imagem. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Você pode, depois dessa pregação, hoje, pesquisar aí a imagem do Santo Sudário. São várias na internet. Você pode ver e você vai perceber que talvez as pessoas que nunca tenham visto não saibam com clareza, não tenham, eu falo, mas não vem a sua imagem, o que é o sudário, a imagem que está lá impressa. Então, seria interessante você tomar essa imagem, contemplar essa imagem. Inclusive, o Santo Sudário vai estar exposto, né, no Vaticano para, claro, nos meios nas redes sociais a gente vai poder contemplar, porque o sudário vai estar exposto, certo? Então, é interessante. Então, mas no sudário ficou a imagem de Jesus. Uma imagem impressionante que traduz o seu amor por nós. Gente, é interessante como um simples lençol. Acho que José de Arimateia nunca imaginou que fosse acontecer isso, né? Quando comprou aquele lençol. Um simples lençol tornou-se uma testemunha poderosa para revelar o quanto Deus nos ama, porque revela o quanto Ele sofreu por nós. O sudário, ao ter contato com o corpo de Jesus, porque Ele o envolveu, né? Ao tocar suas chagas, transforma-se numa imagem do próprio Cristo. Muito nítida essa imagem.
quem olha para o sudário não vai buscar ver um lençol. Vai buscar ver ali a imagem de Jesus. Contemplar o sudário não é olhar para um pano muito antigo. Olhar para o sudário, quem olha para ele busca ver a Jesus ali, um gesto de amor que Jesus teve para conosco. Aquele bendito pano foi a única testemunha do momento em que Jesus ressuscitou. Por isso essa imagem ficou impressa neste lençol. O Senhor quer também imprimir a sua imagem em nossas vidas. Ele quer nos fazer testemunhas da ressurreição, da sua morte e da sua ressurreição. Pense comigo. No sepulcro, o sudário envolveu o corpo morto de Jesus. E o corpo de Jesus deixou impressa nele a sua imagem. E hoje eu quero tentar fazer uma analogia sobre esta imagem do sudário e do corpo de Jesus. Eu quero fazer com que a gente possa... Imaginemos que nós somos o sudário. E o corpo de Jesus não está mais morto. Está vivo, ressuscitado. Onde? Na Eucaristia. Imagine que a sua vida é o sudário e o corpo que nós envolvemos, que temos contato, é o corpo vivo de Jesus na Eucaristia. Ao tocarmos o corpo vivo de Jesus, a força da sua ressurreição, a força do seu amor, deve imprimir em nós, em nossas almas, a sua imagem. Transformar a nossa vida, a nossa mentalidade, os nossos hábitos, as nossas reações. Gente, se o corpo morto de Jesus imprimiu no sudário tal nitidez, o que pode fazer o corpo vivo de Jesus em nossas almas? Nós podemos com certeza fazer mais do que um lençol. Jesus, quando a gente começa a ter esse doce convívio com Jesus na Eucaristia, com o corpo vivo de Jesus. Gente, a Eucaristia, quando a gente está diante da Eucaristia, tem duas pessoas vivas. Nós e Jesus, vivo na Eucaristia. Esse convívio da qual nós somos chamados a ter, essa intimidade esponsal que a gente precisa viver, é que vai mudar realmente o nosso interior. De tal forma que pelo contato contínuo, constante da nossa alma com o corpo vivo de Jesus na Eucaristia, ele nos tornará ele mesmo, não mais uma imagem impressa num lençol, mas agora uma alma que se transforma nele próprio. Mas por outro lado, a gente precisa lutar contra tudo aquilo que nos tira dessa intimidade esponsal, que nos leva para longe dela, e que é a realidade do pecado, né? Não poderá haver uma vida nova se a gente continua vivendo do jeito velho. Por isso que é preciso acontecer antes da ressurreição essa morte. E que tipo de morte? Aquela morte da vida de pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, dessa dificuldade de aderir à vontade de Deus na nossa vida. É o amor, gente, a Deus que vai nos fazer ter esse ato livre e generoso da nossa parte de nos configurarmos a Ele. É o amor que nos transformará na imagem de Jesus, na imagem de Deus, que Ele vai aos poucos imprimindo as suas feições na nossa alma. E vou encerrando, fazendo também uma última reflexão. Neste tempo em que Deus nos chama a retornar a Ele, a gente sabe, você que é da comunidade ainda Paz, nós temos vivido sob a sombra deste rema de retorno ao Senhor. Diante deste tempo de retorno, a gente pode fazer uma leitura de tudo que está acontecendo ultimamente, né, no mundo, e a gente perceber, não é que Deus tenha
posto um mal, mas Ele pode tirar algo bom deste mal. E é isso que Ele está fazendo. Deus tira sempre algo bom das coisas que nos acontecem. Percebam, tudo nos foi tirado, né? A presença do Senhor, não temos mais reuniões, não temos mais retiros, nossas missas, os encontros, as adorações e vigílias na nossa capela, tudo nos foi tirado. Restou-nos apenas, né, Ele mesmo. É quase como se a gente pudesse ouvir a voz do Senhor falando daquele único necessário que a gente precisa. Veja, a gente não está mais tendo como falar às pessoas, reunir as pessoas para falar de Deus. É como se Deus quisesse dizer para nós o que é o único necessário que nós precisamos, que é Ele próprio. Também é um momento oportuno para a gente refletir sobre a nossa intimidade com Deus. Gente, a providência divina nos possibilita viver. Vocês sabem que nós estamos vivendo um ano jubilar da adoração perpétua, né? A providência divina possibilita a nós vivenciarmos este ano jubilar, um tempo em que não podemos estar na capela. Vocês já pararam para pensar nisso? No ano jubilar da adoração, nós não podemos estar na capela. Quantas vezes a gente ouve em algumas pregações que a gente dá aqui na comunidade, eu mesmo já falei algumas vezes assim, parecido com isso que eu vou dizer agora. A gente está pregando e diz assim, já pensou, falando um pouco da nossa fidelidade, né? Ou infidelidade, a adoração, a vigília. Se já pensou, se o Santíssimo nos fosse tirado, já pensou o Rainha da Paz sem o Santíssimo? Como seria? A gente faz nessa para exortar as pessoas à fidelidade. E aqui vai uma percepção pessoal, meramente pessoal. Parece-me que Deus está nos dizendo, só antes de fazer essa reflexão, vocês lembram, e aqui o Rainha da Paz vai saber do que eu estou dizendo, ano passado, um ano que Deus nos falou forte, um ano que Deus falou com palavras firmes, nos exortou fortemente a um retorno, que denunciou nossos pecados, nossos vícios, que nos chamou a uma conversão, a um retorno profundo. O ano passado foi um ano muito com contornos das palavras de Deus muito forte dirigida a nós. E neste ano começamos sem poder estar na presença dele, presencialmente. A mim parece que Deus está nos dizendo assim, a minha presença para vocês parecia mais um fardo do que uma graça. A infidelidade de vocês, as adorações feitas displicentemente, os corações distantes de mim, a vida dúbia que vocês levavam, tentando conciliar o inconciliável, que é, ou seja, manter uma vida de pecado e viver a vontade dele. Parece que Deus nos diz assim, basta. Se vocês não querem estar comigo, retirem-se. Essa é a reflexão que eu faço, porque é muito profundo a gente viver esse tempo de adoração, ano jubilar, sem poder estar na presença. Parece que Deus está dizendo assim, já que vocês não queriam estar, tudo bem, vão para casa. E aqui a gente sente a dor, aqui a gente sente a distância. Para possibilitar assim, pensem, reflitam na vida de vocês, convertam-se. Gente, a gente vai entrar agora no tempo pascal, o tempo quaresmal é um tempo marcado pela conversão, mas precisamos, ainda no tempo pascal, buscar a conversão, buscar esse retorno. Não é isso que o nosso rema diz, se voltares a mim, eu te farei retornar. Coragem, gente, é Páscoa. É preciso que a gente retorne para Deus. Este fato me fez refletir muito. Um ano jubilar em que a gente não pode estar na presença. Talvez seja essa a ressurreição providencial para nós neste ano. Talvez a Páscoa que o Senhor espera de nós é este retornar a Ele com o coração. Mas não é um retorno só externo, superficial.
Porque Deus vê o nosso coração, gente. Ele conhece o mais profundo de nós. Nós não enganamos a Deus. Deus nos conhece. Por isso, eu finalizo dizendo: permitamos que Deus faça de nós um ícone da sua ressurreição. Melhor dizendo, permitamos que Deus nos transforme nele mesmo. Que Ele possa ir nos colocando em nossas vidas, pouco a pouco, as suas próprias feições, de tal modo que a gente possa viver dele, por ele e nele. Quero desejar para você uma feliz Páscoa, um feliz retorno, e que Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.